Fala pessoal, eu sou o Fernando Gazzaniga e você é muito bem-vindo ao Mister História. No vídeo de hoje, vamos entender um pouco mais sobre a atual situação do Afeganistão. O Afeganistão é um país sem litoral, montanhoso e de clima desértico, localizado no centro da Ásia e com população superior a 40 milhões de habitantes. Cabu é a capital e também a maior cidade do país, possuindo mais de 4 milhões de habitantes das mais variadas etnias, dentre elas os Pachuns, Tajiques, Hazaras e Uzbeques. A religião oficial do país é o islamismo, enquanto o PIB fica em torno de 100 bilhões de reais. Atualmente, o país é controlado pelo Talibã, que retornou ao poder depois de mais de 20 anos. Mas o que seria de fato o Talibã? Bom, trata-se de um movimento fundamentalista islâmico nacionalista, que se difundiu no Paquistão e no Afeganistão. O grupo foi fundado oficialmente em 1994 e atuava em alguns países do Oriente como uma espécie de milícia. Tinha como líder Mohammed Omar. Omar, por sua vez, foi o principal responsável por liderar a luta que tornaria o Talibã a principal força política e militar do Afeganistão durante os anos 90. O movimento cresceu rapidamente e em 1996 assumiu o governo do país. E foi nesse momento que o mundo resolveu olhar com um pouco mais de atenção para aquilo que vinha acontecendo no Oriente Médio. Além disso, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico também intensificavam suas movimentações. A violência e o extremismo desses movimentos só faziam aumentar a sensação de insegurança da comunidade internacional. Extremismo esse que mais tarde culminaria no fatídico atentado ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, realizado pela rede terrorista Al-Qaeda. Como resposta ao ataque terrorista, o então presidente dos Estados Unidos da América, George Bush, declara a guerra ao terror. Frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. Sabendo da ligação e da simpatia declarada da rede terrorista de Osama Bin Laden com o grupo Talibã, Bush decide então invadir o Afeganistão com objetivos bastante claros: capturar membros da Al-Qaeda, prender Osama Bin Laden, criar uma força militar no Afeganistão que pudesse defender o país da ação de grupos extremistas e instituir uma nova forma de governo no país. Os Estados Unidos logo derrubaram o governo Talibã e instaurou-se então um novo modelo de governo no Afeganistão. Além disso, os americanos construíram a maior embaixada americana do mundo e intensificaram cada vez mais a caça aos terroristas, em especial ao Osama Bin Laden, que viria a ser capturado e morto em 2 de maio de 2011 no Paquistão, durante a Operação Lança de Netuno. Os Estados Unidos da América buscava reconstruir o Afeganistão. Porém, isso não era uma tarefa nada simples, pois os grupos radicais de oposição vendiam para a população a ideia de que os americanos estavam interferindo nos seus costumes e no modo de vida afegão. Além disso, diziam que o atual governo democrático, instituído com o auxílio da OTAN e dos Estados Unidos, servia apenas para atender os interesses que o mundo ocidental tinha sobre o Afeganistão. E sem dúvida alguma, isso foi argumento suficiente para que uma grande resistência nacionalista se formasse no país. 20 anos se passaram desde a ocupação, e depois de mais de 2,2 trilhões de dólares gastos, Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos, decide que era chegado a hora das tropas americanas deixarem o país.
Decidi manter nossa posição atual de 9.800 efetivos no Afeganistão na maior parte do ano de 2016. A missão não vai mudar. Nossas tropas vão continuar a exercer duas tarefas que já mencionei antes: treinar as forças afegãs e perseguir a Al-Qaeda. Coube ao seu sucessor na presidência, Donald Trump, então, a negociação dos termos de retirada com o próprio Talibã. Retirada essa que se concretizaria já no início do governo do democrata Joe Biden. O resultado da retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão só poderia ser a retomada do poder do país pelo grupo Talibã. Em poucos dias, o movimento já havia avançado por praticamente todo o país, cercando inclusive a capital Cabul. Em seguida, o então presidente eleito resolve abandonar o país. E no dia 15 de agosto de 2001, o movimento radical assume novamente o poder no Afeganistão. Tomada pelo medo, a população reage com total desespero e muitos fogem do país. O Afeganistão, mais uma vez, torna-se um ambiente inóspito, onde mulheres podem ser espancadas e até mesmo mortas em casos de adultério. Não podem praticar esportes e nem mesmo falar sem autorização do seu marido. Um país onde cinema, música e televisão são expressamente proibidos. O habitat ideal para a volta das mais terríveis e extremistas organizações. Mas como bem disse o presidente norte-americano Joe Biden em coletiva, os Estados Unidos não poderiam continuar lutando numa guerra em que nem os afegãos queriam lutar. As tropas americanas não podem e não devem estar lutando em uma guerra e morrendo em uma guerra que as forças afegãs não estão dispostas a lutar por si mesmas. Então é isso, pessoal. Por conta dessa sequência de acontecimentos, é que hoje a população do Afeganistão atravessa essa triste situação. Infelizmente, a tarefa americana não se concretizou. Tarefa bastante ingrata, aliás, que não só dependia da reconstrução de uma nação, mas também de fazer com que toda ela aceitasse uma transformação cultural. Espero que agora você esteja entendendo um pouco mais sobre a atual situação do Afeganistão. Muito obrigado por ter permanecido com a gente até aqui e até a próxima!